bom dia, shalom, shalom, como vocês estão? Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, aqui no nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Bem, hoje é o nosso segundo vídeo aqui do canal. Ontem foi o nosso primeiro vídeo e foi o vídeo da oração, né, da segunda-feira. E eu fiz o vídeo, gente, já diretão, nem me apresentei, nem nada, porque eu já tinha esse devocional no meu outro canal, Meu Doce Aconchego. Eu tenho um outro canal que é de artesanato. E eu tinha esse devocional lá dentro do canal do artesanato. Então, só que eu tirei ele lá de dentro do canal, né, do artesanato e trouxe ele para o próprio canal. Então, aqui estou eu. E ontem eu cheguei e gravei tudo como se todo mundo já me conhecesse, né? Gente, eu esqueci, então hoje eu tô aqui, né, me apresentando. Então, aqui vai ser só o nosso devocional mesmo, né? Aqui é o canal só do devocional. Eu tô bem feliz porque aqui eu tô bem me sentindo muito à vontade, porque eu sei que quem tá aqui está aqui para ouvir a palavra, só para ouvir a palavra. Lá eu me sentia engessada, dentro do canal do crochê eu me sentia engessada, porque de certa forma, né, quem tava assistindo, vamos supor, se eu ia, sei lá, incomodar alguém com algo que eu iria dizer, já eu estando no canal já do próprio devocional, eu sei que quem está aqui está buscando ouvir a palavra do Senhor, então aqui eu me sinto mais à vontade e eu sei que o Espírito Santo tem mais liberdade. Então, apesar de eu estar aqui, quem fala é o Espírito Santo, é Ele quem traz a palavra, né? Então, eu tô bem feliz, eu tô bem mais, me sentindo muito mais à vontade, né? Então, hoje, eu trago a palavra do livro de Samuel, que eu estou estudando o livro de Samuel na minha leitura. E aqui a palavra de hoje que eu trago para compartilhar com vocês é a respeito de quando Davi chega no arraial e se surpreende com as palavras de Golias. Davi chegou lá em obediência ao pai dele. O pai dele tinha mandado ele ver como os irmãos dele estavam, né? Os 3 irmãos mais velhos estavam lá acompanhando Saul na batalha. E o pai pediu para ele levar alguns petiscos, né, comida e tal, e pediu tipo uma prova de que eles estavam bem. Chegando lá, ele ouviu o desafio de Golias e ele achou aquilo um absurdo. Davi, a partir do momento em que ele foi ungido por Samuel muitos anos atrás, não tantos anos assim, em média 2, 3 anos atrás, quando ele foi ungido, o Espírito Santo do Senhor já tinha se apossado de Davi. Então, ele já caminhava com o Senhor. Davi já era um menino que caminhava com o Senhor. Então, ele achou aquilo assim um absurdo. Então, ele pega e ouve aquilo e fala: o que o rei vai fazer com quem vencer? Então ele vê, né, o rei vai dar a sua filha em casamento e vai, né, vai provavelmente, né,
tirar os impostos da família, né, do guerreiro que fizeram isso e tal. O irmão dele mais velho, Eliabe, ele chega e fala: o que você tá fazendo aqui, né? O que você tá aí, né, tipo, se exibindo aqui no meio aqui? Eu acredito, assim, isso é uma opinião minha, né, que é desde quando ele foi ungido, porque quando Samuel foi na casa de Jessé, que passou ali diante de Jessé, e Samuel foi falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, e passou todos os filhos e ficou só faltando Davi, e só quando Davi chegou que ele foi ungido, eu fico imaginando como que os outros irmãos devem ter se sentido do profeta ungir o que era aquele que cuidava das ovelhas, o que tinha menos, que menos contava em questão de conceito na família. Então, quando ele chega ali no arraial, ali, o irmão dele não gosta de ver ele ali. Mas ele chega para Saul e fala: eu vou lá. Porque. E aí Saul fala: não, melhor não, né? Porque ele era muito jovenzinho ainda. Se a Bíblia, assim, os estudiosos falam que Davi deveria ter, quando ele foi ungido, lá para os seus 15 anos. Então, ali no momento, ele devia ter seus 17, 18 anos. Ele ainda era muito jovem. Então Saul fala para ele que não, mas ele fala que enquanto ele cuidava dos rebanhos do pai dele, ele enfrentou um urso e um leão de mão limpa. Então o rei pega e concorda, então tá bom, você pode ir. Então o rei pega e veste as roupas de guerreiro nele em Davi. Davi não conseguia nem andar com a roupa do rei. Davi tira toda aquela roupa, pega o cajado dele, passa, atravessa o rio, porque eles estavam separados, os guerreiros de Israel de um lado, os filisteus de outro lado, e tinha um vale no meio, e passava um riacho ali. Davi pega algumas pedrinhas, bem limpinha, redondinha assim, coloca no alforje dele, e Golias observando isso. E com o cajado, porque ele era pastor de ovelha, e Davi atravessa o rio, e daí, enquanto atravessa, pega as pedras, aí Golias fala assim: você tá pensando que eu sou um cachorro para você vir pra cima de mim com pedra, com pau? Aí ele falou assim: eu vou matar você, e eu vou te matar e vou dar o teu corpo o teu corpo e desse exército aí pros bichos do campo comer. Golias fala para ele. Aí fala assim, vem, ele amaldiçoou Davi e fala assim: vem cá, darei a sua carne às aves, aos animais selvagens, berrou Golias. Aí olha que Davi fala para ele: você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança. A batalha é do Senhor e ele entregará vocês em nossas mãos. Assim Davi, aí fala, né, que ele pegou, atirou a pedra da funda e a pedra encravou na fronte de Golias, ele caiu de cara no chão. Então Davi pega a própria espada de Golias e tira fora a cabeça dele. Então aqui nós vemos
né, como aquela história tão antiga da batalha, né, de quando Davi venceu Golias. Aí, né, você pode falar, tá, mas quem não conhece essa história, né? É uma história muito, muito conhecida, né? Qual que é a novidade, né? Não é nem novidade. O fato é que... Deixa eu arrumar minhas coisinhas aqui. O fato é que Davi sabia quem Deus era. Golias não sabia. Golias estava confiante em quem ele era. Talvez ele tivesse alguma confiança no Deus Dagon dele, mas ele era muito autoconfiante. Fazia 40 dias que Golias estava desafiando o exército de Israel e ninguém teve coragem de ir lá enfrentar ele. 40 dias. Então ele estava muito confiante. Agora vamos trazer essa situação para os nossos dias de hoje. Hoje, na batalha que nós estamos enfrentando hoje, na batalha que você está enfrentando hoje, o seu inimigo, ele sabe quem é o teu Deus. Diferente de Golias, o seu inimigo hoje, o meu inimigo hoje, ele sabe muito bem quem é o nosso Deus. E eles sabem muito bem quem é que vai perder essa batalha. É ele. Ele vai perder essa batalha. Mas muitas vezes nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Muitas vezes nós esquecemos que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor e é Ele que vai guerrear por nós, não somos nós. Davi fala, é o Senhor quem guerreará por nós, é Ele que vai à frente na batalha. Quando Davi corre em direção ao gigante e ele joga a pedra, gente, pensa bem, é uma pedra, e ele lança aquela pedra com a funda, por mais que ele jogasse com muita força, tá? Que ele gira e ataca e acerta aqui, a Bíblia diz que entra aqui na cabeça do gigante, e o gigante cai de cara no chão. Gente, tem gente que leva tiro na cabeça e não morre. E a Bíblia diz que ele morreu. E que Davi foi lá, e se ele não morreu com a pedrada, Davi foi lá, ele caiu o suficiente para Davi pegar a própria espada dele e tirar a cabeça dele fora. Se não fosse o Espírito de Deus em Davi, ele não teria conseguido. Por quê? Porque a batalha era do Senhor. Foi o Senhor que estava com Davi. Davi foi com aquela confiança porque Davi sabia que ele não estava sozinho. Davi sabia que Deus estava com ele. Por isso que ele foi com toda a confiança. Porque ele sabia que ele não estava só. E nós esquecemos que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes nós esquecemos que nós não estamos sozinhos. Nós olhamos para o tamanho do gigante, o que a gente faz? A gente corre para Deus e começa a chorar, e reclamar, e lamentar, e pedir para Deus socorrer a gente. Em vez da gente ir lá, chegar pro inimigo e falar para ele, eu tô indo, mas o Senhor está indo na minha frente, porque essa batalha não é minha, a batalha é do Senhor, e você vai perder. Porque essa batalha não é minha, Satanás, essa batalha é do meu Deus, e você já é um perdedor.
Gente, quando Deus entra no ringue por nós, Satanás sai correndo. Porque ele não é páreo para o Senhor. Não é. A gente tem que parar com essa mania de correr para Deus e choramingar para Ele. A gente tem que pegar e ir para o inimigo e falar e mostrar para ele quem é o Deus que está guerreando por nós. Nós esquecemos da autoridade que o Senhor nos deu. Jesus nem tinha vindo. E olha a autoridade que Davi tinha. Não era à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha autoridade em Deus. Ele sabia quem Deus era. Davi sabia quem Deus era. E ele usava isso em favor dele, em favor do povo de Israel, porque ele sabia que Deus era que Deus era o Senhor do exército de Israel. Que Deus era o Deus do exército de Israel. Ele chegou e falou: quem que é esse incircunciso para falar contra o Deus contra o exército do Deus de Israel? Pensa, gente, Jesus morreu por nós. Quem que é o Satanás para vir querer fazer alguma coisa contra os escolhidos do Senhor, contra aqueles que Jesus morreu em favor da gente? Jesus morreu por nós. Olha o valor que a gente tem para Ele. Jesus morreu no nosso lugar. Olha o valor que a gente tem para o Senhor. Quem Satanás pensa que é para se levantar contra a gente, para fazer algo contra nós? Quem que esse perdedor, esse condenado pensa que é para se levantar contra nós, para fazer algo contra nós, se quem está do nosso lado é o Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que ter noção, a gente tem que ter noção de quem nós somos em Cristo. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nós temos que parar com essa mania de ficar choramingando pro Senhor. Sabe, que essa mania de ficar chorando pro Senhor. Ai, por que isso, por que aquilo outro. Ai, meu Deus, me ajuda e não sei o quê. Gente, a gente tem que parar com isso. Porque a gente fica sofrendo na mão do capeta. Porque a gente não se posiciona. A Bíblia está aqui para a gente ler. O Senhor deixou a palavra dele para a gente ler. Se a gente lê a Bíblia, a gente vê como que as coisas são. O Senhor não tem que ficar falando as coisas pra gente todo dia, sabe? Porque a Bíblia tá... Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Porque quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê essas coisas. Aí o Espírito Santo vem e dá um coro na gente. Aí o Espírito Santo vem, tá vendo? Depois você fica aí falando, choramingando pra mim, que você tá sofrendo, que você tá difícil, que não sei o quê. Toma posição, se posicione no reino espiritual, toma o teu lugar no reino espiritual. Quem que é você no reino espiritual? Uma choraminguenta ou você é filha do rei? Gente, eu levo cada coro, vocês não têm noção. Sim. Então hoje, nessa manhã, se posicione. Se posicione. Assim como Davi se posicionou diante de Golias, se posicione diante do teu inimigo e bota ele no chão. Arranca a cabeça dele e mostra para o resto dos teus inimigos o que você faz com aquele que se levanta diante de você. Não permita
que o inimigo se levante diante de você, derruba ele no chão e arranca a cabeça dele. Porque quem está diante de você é o Senhor que está diante do Senhor. Ele batalha na tua frente. O Senhor está sempre à nossa frente. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se posicione, confie no Senhor. Leia a palavra do Senhor, peça para o Senhor colocar a palavra dele no teu coração. A palavra do Senhor diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, para que você não esqueça. Pede para o Senhor, para você guardar a palavra dele no teu coração, para no dia mal você usar a palavra do Senhor contra o teu inimigo. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te fortaleça. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça, Senhor, cada pessoa, Pai, todo aquele que está passando, Deus, por um momento de luta, Deus querido, que o Senhor dê coragem, Pai, assim como o Senhor deu coragem para Davi, Senhor Jesus querido, que o Senhor encha de coragem, Senhor, cada um, Senhor, que essa pessoa possa batalhar, Deus, e vencer, Deus, seja qual for a luta que essa pessoa esteja passando, Deus querido, que o Senhor fortaleça essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe teu dia. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.